Olá, time da Mari, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do MariCast, o primeiro de 2025, e já aproveitando para desejar para vocês um ótimo ano, que esse ano seja repleto de muitas realizações aí para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar seu like aqui para ajudar o nosso trabalho. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito legal, um tema que é bem discutido lá na minha rede vizinha, lá no meu Instagram, e aqui sempre trazendo conteúdo para vocês, sobre hábitos, sobre treinamento de forma geral, sobre emagrecimento, sobre motivação, sobre tudo aquilo que você disse que ia fazer nos anos anteriores, mas não fez. E para falar disso, eu chamei um convidado muito especial, que há tempo eu queria gravar com ele, Rodrigo Almeida. Ele que é empresário e graduado em Educação Física e especialista em treinamento desportivo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao MariCast. Eu estou realmente muito feliz. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o time da Mari. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, tá? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na Academia Mandacaru, no CT Mandacaru. Sou graduado em Educação Física, especialista em treinamento desportivo. Já estou há 10 anos na área, 10 anos no mercado, como profissional de Educação Física. Já tive várias experiências, desde o liceu, trabalhei com projeto social, trabalhei com mais educação, trabalhei também já com a parte de preparação física, ainda trabalho com preparação física de atletas de combate, de luta. E hoje estou nessa batalha aí com o centro de treinamento do Mandacaru, né? Trabalhando como instrutor, como personal e também na parte empresarial de gestão da academia. Né? Que é um desafio. É um desafio. E conta pra gente como foi que surgiu esse interesse de iniciar a área da educação física e principalmente essa área de treinamento esportivo. A prática de esporte sempre fez parte da minha vida. Desde criança, sempre pratiquei esporte, jogava bola, mas sempre tive um interesse maior pela parte de luta, pela parte de combate. Desde a capoeira, karatê, jiu-jitsu, sempre pratiquei mais essas modalidades esportivas. A parte do interesse pelo treinamento esportivo já veio na faculdade, quando eu comecei a conhecer áreas da educação física que eu poderia estar atuando, desde colégio, como professor em escola, como preparador físico. E como eu já tinha esse vínculo com atletas, com o treinamento de lutas, aí o interesse maior por treinamento de alto rendimento surgiu, né? E aí, como você está falando sobre treino de alto rendimento, quais são os erros mais comuns que você encontra aí? Bem, o principal erro geralmente está relacionado com a galera que acha que vai conseguir atingir um alto desempenho da noite para o dia. Que em 3, 4 meses vai conseguir uma maestria atlética, que vai conseguir se tornar um atleta de ponta em pouco tempo. Né? Isso leva tempo, isso exige dedicação. Não só a parte do treinamento, mas uma gama de coisas estão relacionadas com dieta, descanso, a disciplina do horário dos treinos. Né? Tudo isso está envolvido para que você possa alcançar a maestria no treinamento. E isso leva bastante tempo, leva bastante dedicação. Né? E eu lembro, falando isso, sempre tem lá no meu Instagram as pessoas que falam assim: eita, Mari, tu perdeu tantos quilos, tu conseguiu em quanto tempo? Ah, mas eu quero perder tantos quilos em um mês. Poxa, né? Você pode conseguir? Pode, nada é impossível, mas de que adianta você passar ali um mês, fazer uma dieta, sei lá, louca, mirabolante, um treino insano, e aí depois você recupera tudo. Claro que tem uns casos aí de atletas e tudo, que eu não vou me adentrar aqui, até porque eu nem tenho conhecimento sobre, mas eu falo no sentido de qualidade de vida mesmo, sabe? De uma pessoa que quer ter um resultado mais duradouro. Então é como você falou, na questão da constância, da disciplina, realmente você fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem coragem pra nada, doido pra ficar deitado, mas é isso mesmo. E aí, partindo disso, eu até coloquei aqui uma pergunta: o que é mais importante? Volume do treino ou intensidade? E aí, como consegue equilibrar os dois? Bem, volume e intensidade são variáveis que estão interrelacionadas, certo? O conceito de volume ele está sempre relacionado à quantidade do que é feito. Né? Quantas séries, quantas repetições, quantos quilômetros percorridos, qual a distância percorrida, qual o peso levantado, quantas vezes você levanta esse peso. Isso é a relação do volume. A intensidade ele já está relacionada à questão do esforço. A
quantidade de esforço que eu faço para aquela atividade, né? Vamos supor, um levantamento de peso olímpico, onde o cara vai fazer apenas uma repetição com 300 quilos. Isso é muito intenso, né? Mas só que o volume é curtinho, é uma repetição, certo? E correr uma maratona é um volume muito grande, mas uma maratona também é muito intenso. Uhum. Então, são coisas que estão sempre ali relacionadas. Geralmente, tem esses princípios que quanto maior o volume, menor a intensidade, porque você não consegue manter uma alta intensidade durante um tempo muito prolongado, né? Quem vai correr 100 metros, na velocidade que ele atinge para correr 100 metros, ele não vai conseguir manter aquela mesma velocidade para correr uma maratona. Então, são coisas um pouco distintas, mas as duas são bem interessantes. E o principal é você conseguir mesclar isso. Ter os momentos de alta intensidade e curta duração, também com os momentos de baixa intensidade e mais longa duração, que também vão ser intensos, certo? E tudo isso vai depender da modalidade esportiva. De qual modalidade esportiva estaremos falando? O treinamento de um maratonista vai ser totalmente diferente do treinamento de um levantador de peso olímpico, por exemplo. Tá falando isso, eu lembrei agora das corridas, né? Quando eu tava correndo demais, porque agora tô voltando ainda. Mas, tipo, quando eu tava fazendo o mesmo tipo de treino, tentando correr 3 km para início, por tanto tempo, tentando sempre fazer o mínimo, sabe? Ai, não, hoje eu fiz tanto tempo, agora eu quero fazer menos. Eu percebo que no início da semana era melhor, no segundo treino, às vezes era melhor do que o primeiro, mas no terceiro, sei lá, como se eu estivesse cansada, não rendesse mais a mesma coisa. E aí, partindo disso, eu lembro da questão do descanso, que até lá tu falava muito pra mim sobre a questão de descansar, dar um tempo, né? Justamente falando sobre a questão do cardio, começar de manhã na musculação, que era o horário mais tarefado, né, na minha realidade, e à tarde fazendo um cardio com um intervalo mínimo. E aí fala pra gente sobre essa questão da importância do descanso. Que momento você acha que é interessante parar, dar ali uma pausa, justamente para esses outros exercícios? Ok, a questão do descanso, da recuperação, né, da recuperação para o treinamento, vai estar muito relacionado justamente ao tipo de estímulo, né? A ideia do estímulo de alta intensidade e curta duração, você vai estar recrutando alguns substratos energéticos, como a TPCP, e também de mais longa duração, a gente vai entrar já na parte glicolítica lática, na parte aeróbica, certo? Então, por que acontecia de você treinar bem no primeiro dia, no segundo dia você treinar mais ou menos, no terceiro dia você já ter déficit? Porque você não teve tempo suficiente para repor aquelas reservas energéticas, entendeu? Então, o que seria interessante é justamente mesclar esse volume, essa intensidade. No primeiro dia, vamos supor, eu vou trabalhar com tiros de curta duração, vou fazer um treino mais curto, usando mais o ATP-CP. Então, no dia seguinte, você está apto a usar o sistema glicolítico, o sistema aeróbico, porque você usou prioritariamente o ATP-CP. Então, você recupera no outro dia, você treina o glicolítico para que, com 2, 3 dias depois, você volte a fazer novamente o treino de mais alta intensidade e curta duração. Vamos agora falar um pouquinho sobre a questão de agenda lotada. Muitas pessoas falam assim, ai Mari, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho fora, eu tenho filho, eu sou dona de casa, eu sou esposa, então não consigo treinar. Dá uma dica para o time da Mari de como incluir a atividade física, mesmo tendo uma agenda lotada, mesmo não tendo muito tempo. Beleza. Isso aí vai estar muito relacionado à periodização do treinamento. Supomos, uma pessoa é sedentária, ela só tem 20 minutos para treinar. 20 minutos de treino já é bem interessante para quem não treinava nada. O que vai ser mais importante é o quanto ela vai conseguir fazer a manutenção desse treino. Quanto tempo ela vai conseguir treinar todos os dias, 3 dias na semana. E o mais importante é controlar sempre a graduação desse treino. Vai treinar 20 minutos, então controla. Quantas séries eu consigo fazer em determinado tempo. Então, com o decorrer do tempo, você vai ganhando capacidade física, com o decorrer das semanas, e você vai progredindo essa carga. Em 20 minutos eu fazia 10 séries, com 2, 3 semanas eu vou estar fazendo 11 séries, com 2, 3 meses eu vou estar fazendo 14 séries, e assim você vai progredindo. É a questão de motivação, no sentido de quando você treina ali, você segue ali uma dieta, mas você percebe que está demorando muito aos resultados aparecerem e acaba também que se comparando com outras pessoas. Tu
poxa, fulano, ele tem mais tempo do que eu, às vezes nem percebe isso, mas às vezes fala muito dos resultados. Poxa, eu comecei antes do que aquela pessoa e não consegui os resultados que aquela pessoa conseguiu. Então, traz aqui pra gente também uma dica de como manter essa motivação e de como não ficar muito bitolado nisso e se comparar com outras pessoas. A questão da motivação é individual, né? Cada um tem um motivo para a ação. Então, a motivação ela vem dessa questão. Você vai ter um motivo para você agir. Qual é o seu motivo? O seu motivo é unicamente e exclusivamente seu. Então, vai depender de você. Por que você está fazendo aquilo? E ter em mente que, como a gente falou anteriormente, não é da noite para o dia. Vai levar tempo, vai exigir disciplina, constância, aderência ao treino. E resultados está muito relacionado a que tipo de resultado. É para uma modalidade desportiva, é para um desempenho atlético, é para um emagrecimento. Qual o resultado que você busca? Melhoria de sono, porque alguns resultados vêm antes de outros. Com menos tempo de treinamento, de musculação ou de qualquer outra atividade física, você vai ter uma melhoria na qualidade de vida, melhoria no sono, né? Você vai ter uma melhoria na questão da sua alimentação, que automaticamente quando você começa a praticar um exercício, fazer algum treinamento, automaticamente você já começa a regrar um pouco mais a alimentação. Agora, visando a parte de desempenho atlético, mudanças estéticas, é ter em mente que não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que você vai perder 20 quilos de gordura e ganhar 10 quilos de músculo. Isso leva um tempo, né? Claquete. E falando em motivação, aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o Instagram da gente, tanto o meu quanto do Rodrigo, tanto também da questão da Mandacaru, que é a empresa do Rodrigo, ele que é empresário também, né, como ele já falou. E time da Mari, lá na Mandacaru vocês vão encontrar muitos conteúdos riquíssimos que a gente fez em parceria. E no meu Instagram pessoal vocês também encontram muitos conteúdos motivacionais. Todos os dias eu tô postando por lá, então já sigam a gente, não esquece, tá bom? E vamos agora continuar aqui. Eu quero fazer uma pergunta sobre sua carreira. Em que momento, qual foi, se existe algum momento marcante na sua carreira que você fez, que tu percebeu que você estava no caminho certo? Tem vários momentos marcantes, assim, tanto relacionado à questão de desempenho, alcance de metas na área do treinamento desportivo, que foi conquista de alguns atletas como Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, Sul-Americano, Mundial, e por aí vai, vários deles. Mas as mais marcantes são coisas do dia a dia que passam despercebidas aos nossos olhos. Eu lembro de alguns casos, como o caso de um cliente que uma vez chegou emocionado na academia, chorando, mostrando o tênis, e amarrava o cadastro, levantava, e você tá vendo, comprei esse tênis novo, tá com essa semana e tal, aí desamarrava o cadastro, amarrava e eu sem entender. Aí ele falou, cara, tem anos que eu não sabia, eu quero calçar um tênis com cadastro, devido ao sobrepeso, devido à obesidade. Então há anos ele apenas calçava sandálias ou tênis, calçados que não tinham cadastro. E ele disse que tinha muita vontade de comprar tênis com cadastro para poder amarrar o cadastro e ele não conseguia. E aquilo ali é uma coisa que é tão natural para a gente no dia a dia, que passa despercebido. E ele chorando, emocionado, feliz por ter comprado um tênis com cadastro e estar amarrando o cadastro. E teve outro caso também, que foi de uma cliente que também bem comovida, bem emocionada, relatando que tinha voltado a tomar banho sozinha, a entrar no banheiro sozinha, sentar no vaso sozinha, porque ela há muito tempo precisava de ajuda de alguém devido a problemas de saúde, doença autoimunes e tal, que ela tem, e ela não conseguia mais tomar banho sozinha. E ela chegou emocionada falando que tinha voltado a poder usar o banheiro sozinha, ter a privacidade dela. Isso é uma coisa que passa despercebido na nosso cotidiano, porque é uma coisa normal. Mas quando ela falou isso, eu, nossa, que choque. Então, realmente é essa linha de treinamento, é essa linha aqui que eu quero seguir, esse caminho realmente. Eu acho que são nesses momentos que a gente percebe que ali vale a pena, né? O caminho que a gente está trilhando vale a pena, mesmo perante tantos desafios, porque entender isso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso, a questão de empreender, você tem muitos desafios, mas quando você encontra pessoas assim, e às vezes não é dinheiro, porque claro, não vamos ser hipócritas também dizendo que você recebeu um cliente, uma mensalidade todos os meses,
Eu que trabalho com vendas também com a minha loja de modo fitness, eu vender ali um produto, não vou ficar feliz? Claro, porque a gente precisa de dinheiro, né? Obviamente, mas quando você recebe uma mensagem como essa que você recebeu, as duas, que eu sei que não foram apenas essas, foram tantas outras, porque eu mesmo já tive aí um dos momentos marcantes lá no Rodrigo, e a questão também de, tipo, comigo, né, aconteceu vários casos, graças a Deus, fui muito abençoada, e um dos que eu lembro muito foi uma cliente, se bem que hoje ela se tornou minha cliente, mas antes não, né, ela é só seguidora, e ela nem é daqui, ela é do Rio de Janeiro, ou seja, foi mais marcante ainda, porque, poxa, meu trabalho tem sido visto em outras cidades, em outros estados do Brasil, e ela tirou uma foto e postou. E aí disse que, só que como ela é um pouco mais assim, idosa, ela acaba que não sabendo muito questão de marcar essas coisas, aí ela, me desculpa, eu não marquei, mas fazia anos que eu não tirava uma foto. Eu não postava a foto porque eu não me sentia bem, eu não me sentia confortável, eu não conseguia nem me olhar no espelho, porque eu tinha vergonha, eu ficava mal. E menina, eu percebi que ali, poxa, quem diz que a gente tá mais desanimado também, que é normal, mas eu fiquei pensando, poxa, eu acho que tô no caminho certo, vou continuar fazendo meu trabalho, independente de qualquer coisa, e isso é massa, viu? É massa mesmo. Vamos agora falar sobre lesões, um problema de muitas pessoas, inclusive o meu, porque esse aqui, ó, me aguentou por quase um ano, né, Rodrigo? Quase um ano aqui no meu joelho, gente, mas vamos lá. Quais são os principais fatores que contribuem para o surgimento das lesões e se é possível evitar lesões apenas com a execução correta dos exercícios ou se existe algum outro fator que influencia nisso? Entendi. Fatores para lesão, é multifatorial. Tem fatores internos e fatores externos, né? Fatores internos como a questão da concentração durante o treinamento, de você estar executando o movimento enquanto fala no celular, você está executando, vamos supor, um agachamento, olhando para o lado, conversando com a colega ou com o colega do lado enquanto você executa um movimento com carga. Isso é bem arriscado. Tem a outra questão interna também, a questão da fadiga, do cansaço. Às vezes por uma má periodização ou por uma rotina muito corrida, você não tem um descanso adequado. E com o tempo você não tem uma recuperação muscular, uma recuperação articular principalmente adequada. E isso vai acabar acarretando em alguma lesão. E nos fatores externos a gente tem a questão de sobrecargas, de execução de movimento, desequilíbrios musculares, né? Desequilíbrio muscular também entra como um fator interno, né? Individual. Mas tem a questão da sobrecarga, de você... É bem comum a gente ver, principalmente com iniciantes. Iniciantes, eles têm um ganho de força bem rápido. Então, é bem comum a gente ver uma pessoa que entra na academia, está fazendo um supino com 10 quilos de cada lado, quando você volta com 2, 3 semanas, o cara está com 30 quilos de cada lado. É bem arriscado isso, é muito arriscado esse aumento muito abrupto de carga, né, do treinamento. Então, o ideal é sempre ter calma, fazer uma progressão gradativa com o treinamento, tanto no volume quanto na intensidade do treinamento. Trabalhar sempre concentrado, procurar estar ali no momento destinado, conferindo a execução no espelho, concentrado, respeitar o seu limite. Você até sente mais pegar o músculo quando você está concentrado, né? Com certeza. Te contei? Não. E a questão da mobilidade, né? Existem muitas pessoas que acreditam que os exercícios de mobilidade, eles previnem lesões. Fala pra gente sobre isso. Como a questão da lesão é multifatorial, também não apenas um fator vai prevenir ou fazer com que aquela lesão não aconteça. Você pode muito bem ter uma ótima mobilidade, fazer exercício de mobilidade, fazer alongamentos, e durante o exercício você não está concentrado, você está distraído e por algum motivo tem um acidente e você se lesionar. Você pode ter uma mobilidade muito boa e pelo um descanso inadequado, você não está recuperado o suficiente para executar aquela mesma atividade naquela intensidade que pode acabar gerando uma lesão. Mas a mobilidade, o alongamento é muito importante no treinamento. Não que ele vai ser diferencial, como eu tenho uma boa mobilidade, eu não vou machucar. Pode acontecer porque são diversos fatores que vão acarretar em uma lesão. Show! E a questão de quando alguém se machuca, né? Estou ali fazendo um exercício X, me lesionei. Qual é a primeira coisa que a pessoa deve fazer? Parar.
Parar o exercício, porque é bem comum, parece uma coisa óbvia, mas é muito comum acontecer. Você está fazendo o exercício, sentiu uma fisgada na perna, você para ali, dá o repouso e volta a fazer o exercício. Eu já fiz muito, né? Acontece isso. Você não sentiu uma fisgada na coluna, sentiu uma fisgada na perna, para o exercício. Para o exercício, descansa, observa se essa dor vai continuar. E o mais recomendado, continuou. Percebeu que machucou? Procura um médico para fazer o exame, para ver o que aconteceu. Quanto tempo em média você acha que... Eu acho que varia, né, também, de caso para caso, um tempo médio para a pessoa poder se recuperar e voltar. Depender também muito da lesão. Vai né? depender do grau da lesão. As lesões elas são classificadas em graus, certo? Lesões mais superficiais, lesões mais leves, você vai ter um tempo menor. Mas geralmente 14 dias, 2, 3 semanas para você recuperar. Algumas lesões mais graves, se for precisar de cirurgia, isso já pode levar alguns meses até anos, para você poder ter uma reabilitação adequada para poder voltar a treinar. Como a gente estava iniciando, falando sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem quando param. Tipo, lesionou, vai ter que parar, como você falou, né? Aconselhou, identificar ali o que foi que realmente aconteceu, analisar para depois voltar. Então, o que é que você acha que é o erro mais comum da pessoa que já quer voltar de imediato, sem ponderar muito isso, a lesão em si? Negligenciar a reabilitação. Muitas pessoas acabam partindo para a parte medicamentosa, a maioria. Né? Teve a lesão, vai tomar medicação, toma um anti-inflamatório, passou a dor, volta a treinar. E quando volta a treinar, ele já quer voltar a treinar na mesma magnitude que estava treinando antes. Sim. O ideal, faz a reabilitação, respeita o processo de reabilitação direitinho. Quando voltar a treinar, vai voltar a treinar gradualmente. Você não vai voltar a treinar com a mesma carga, com o mesmo volume, com a mesma intensidade. Você vai voltar a treinar aos poucos, você vai progredindo até você alcançar aquele nível novamente. E eu acho que isso também, você falando, acaba que frustrando muitas pessoas que param, seja por qual motivo. Musculação, por exemplo, a pessoa está lá e é incrível. Que você para um mês, parece que você não treinou a vida inteira. É fato, porque isso já aconteceu várias vezes. Então, não pare não, viu? Só continue. Mesmo que seja com menos frequência do que antes, né? Mas não parem. Mas uma coisa que eu percebo, que é justamente isso que você falou. A pessoa para ali, sei lá, vamos supor que um mês, para de treinar por algum motivo X, e aí quando volta, a pessoa acredita que vai conseguir erguer o mesmo peso, a mesma carga que estava fazendo sem parar, com constância, uma intensidade lá em cima. Então é justamente isso, né, que você disse, a questão de ter atenção, de ter cuidado, cautela, e não se desesperar com o resultado, ou ficar se comparando porque fulano começou de você, ou porque fulano consegue mais carga do que você, é porque ninguém sabe a vida do outro, né? Aí vem a questão de treinar com dor. Treinar com dor é sinal de que o corpo está se adaptando ou é um alerta de lesão? Primeiro tem que identificar qual dor. Que tipo de dor? É a dor muscular tardia, que já faz parte do processo de treinamento? Se for a dor muscular tardia e essa dor estiver bem acentuada, o músculo estiver muito inflamado, o ideal, vai voltar a treinar, treina em uma intensidade menor, dá um volume um pouquinho maior, mas treina na intensidade menor. Se essa dor já é uma dor crônica, que já vem há mais de 5 dias, 6 dias, 7 dias, o ideal é dar uma pausa e investigar o que pode ter ocasionado essa dor. Pode ser já o início de uma lesão ou já ser uma lesão. Sim. Vamos agora falar sobre mitos ou verdades. Mas antes disso, já não esquece de deixar aqui seu like, se inscrever no canal para ajudar muito aí o MariCast, que próximo mês vamos ter mais outro episódio, todos os meses. Vocês terão aqui conteúdos riquíssimos aqui. Vamos lá para uma pergunta que muita gente faz, tá? Muita gente acredita que treinar todos os dias é a chave para resultados rápidos. Isso é verdade ou mito? Mais uma vez, essa questão do rápido, né? Os resultados rápidos, vai depender de qual resultado estamos falando. Mais uma vez, é um desempenho atlético de alto rendimento, é uma melhoria no sono, é uma melhoria na composição corporal. É evidente que quanto mais se treina, mais se aperfeiçoa. Quanto mais se estuda, mais se aperfeiçoa. Então, o que vai ser analisado é o modo e a periodização do treinamento.
E a sua capacidade física, você tem capacidade física para treinar todos os dias? Você é um iniciante, você já tem um nível intermediário ou você já é um atleta? E isso vai depender muito. E se é o caso, se é necessário treinar todo dia, né? Muitas vezes não é necessário ter esse treino todo dia. Muitas vezes você pode depender do nível de treinamento do indivíduo. O mais recomendado é treinar intercalado, dia sim, dia não, ou fazer variações do nível de treinamento, da intensidade, do volume de treinamento. Mas que treinar todos os dias, quanto mais se treina, mais se aperfeiçoa, isso é evidente. Agora a questão de ter resultados rápidos, mais uma vez, é o que é rápido, quanto tempo você considera rápido, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e aí também vai depender de qual o objetivo, se é um desempenho atlético, se é um emagrecimento, se é uma melhoria na qualidade de sono, tudo isso vai depender, mas sempre lembrando que esses resultados não são rápidos, é um resultado que tem a longo prazo, precisa de disciplina, paciência, para que você possa alcançar os melhores resultados. E agora a tão famosa pergunta sobre cardio. Cardio em jejum, ajuda a queimar mais gordura, sim ou não? Mito ou verdade? Bem, fisiologicamente, o que acontece quando você está em jejum? Fisiologicamente, quando você está em jejum, você tem uma baixa na sua insulina. A insulina vai baixar. Então, você vai ter, como consequência, você vai ter um aumento no GH, que é o hormônio do crescimento. Quando esse hormônio do crescimento ele tem uma concentração maior no organismo, ele estimula a lipólise. Ele estimula a lipólise um pouco mais. E isso, o que quer dizer a lipólise? A lipólise ela é a quebra da gordura do tecido adiposo. Então, quando você está em jejum, o GH vai estar alto e a insulina vai estar baixa, certo? Então, o organismo ele vai estar disponibilizando mais gordura para ser utilizado como fonte de energia, certo? No mesmo tempo, você vai estar gerando também uma resistência periférica à insulina, fazendo com que entre menos glicose dentro do músculo, facilitando a entrada de gordura para ser queimada durante o exercício, certo? Como você está em jejum, a glicose que vai ter disponível, ela vai ser prioritariamente destinada para as hemácias e para o cérebro, né? Que o cérebro exige quantidade de glicose muito grande. Então, fisiologicamente, você vai ter sim uma queima de gordura, um consumo de gordura maior naquele momento do jejum. Porém, isso não significa que você vai ter mais emagrecimento, porque o emagrecimento ele é multifatorial, ele não depende daquele momento do treinamento. Durante aquele momento, você vai ter sim uma queima de gordura por questões hormonais, GH alto, maior lipólise, maior queima de gordura. Mas vai depender da sua dieta, vai depender da sua hidratação, vai depender do seu repouso, né? Não adianta você, durante o aeróbio, você tá queimando um pouco mais de gordura, mas depois você vai compensar com um superávit calórico. O interessante é ter sempre tudo alinhado. E já tem vários estudos mostrando há muito tempo que em relação ao emagrecimento, você treinar em jejum, você fazer um aeróbio em jejum e você fazer um aeróbio alimentado, vai depender do contexto geral. Você vai emagrecer dependendo do contexto geral. Você pode ter emagrecimento fazendo aeróbio em jejum e você pode ter emagrecimento fazendo o aeróbio estando alimentado. E isso vai depender de cada indivíduo. Você consegue ter uma aderência boa ao aeróbio em jejum, beleza, faça seu aeróbio em jejum. Se você não tem uma aderência legal para isso a longo prazo, você vai fazer só durante uma semana, então é melhor fazer um aeróbio alimentado. Se alimenta, toma um café, vai fazer seu aeróbio. O que vai depender é o que você vai fazer por mais tempo. Aquilo que você consegue fazer por mais tempo é o que vai ditar seu resultado. Como equilibrar a ansiedade de voltar aos treinos com a necessidade de respeitar o tempo de recuperação? Ansiedade. Essa questão da ansiedade tem que identificar que ansiedade é essa. Se for uma ansiedade patológica, se for uma ansiedade relacionada à patologia ansiedade, o ideal é procurar tratamento especializado. Procurar psicólogo, procurar um psiquiatra, fazer terapia, se necessário fazer tratamento medicamentoso. Se essa ansiedade é relacionada à ânsia de querer voltar logo, de querer ter resultado o mais rápido possível, como é bem comum, ter em mente justamente o que a gente já vem dizendo.
o processo é lento, você precisa ter uma aderência àquele exercício, você precisa ter uma aderência àquela rotina para poder manter uma constância. Tudo vai depender da sua constância e é ter paciência, realmente. Está voltando, passou muito tempo sem treinar, vai voltar gradativamente, começar com volume. Geralmente começa com uns volumes um pouquinho maior, com cargas menores, né? Para poder você ter um aprendizado motor, um reaprendizado motor. E com o tempo você vai baixando esse volume, aumentando a intensidade. E durante o percurso de treinamento você vai se aproximando. Volume, intensidade, até você voltar ao ritmo que você estava anteriormente. O Rodrigo tá falando e eu tô aqui por dentro morrendo de rir, porque quando ele chegou eu tava falando pra ele que eu tava toda quebrada. E justamente respeitar o seu limite, entender o que você tá passando, o que você passou, principalmente nesse tempo, né, que você passou parada. Eu tô há 3 meses parada e aí eu voltei esse ano, voltei para as atividades de forma geral, mas pro Pilates, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Gente, eu tô aqui triste, toda quebrada. Faz tempo que eu me mexo aqui, ó. Vocês observam. Bota aqui, fico assim. Mas é isso mesmo, respeitar justamente isso que você falou. E é muito importante mesmo, realmente, isso. E a questão da massa magra, né? Massa muscular, perdão. Quando a pessoa busca, né, ter mais massa muscular, você acha que apenas a musculação é suficiente? Apenas o treino de força? Ou você acha que é interessante buscar outros estímulos? A musculação, é evidente que a musculação, o treinamento de força, o treinamento de peso é essencial para o aumento de massa muscular. Mas para o aumento de massa muscular existem outros fatores também, como a hidratação, a alimentação e o repouso. Esses pilares, eles não andam, não se separam. Vão ter que sempre estar juntos. Você tem que fazer o treino de musculação, fazer progressões de carga, trabalhar os estímulos adequados para ganho de músculo. Porém, você tem que ter uma nutrição adequada. Você tem que ter uma quantidade de carboidrato, de proteínas, de gorduras adequadas, uma nutrição adequada para que você possa estar desenvolvendo um maior volume muscular. E também a recuperação. Não só descanso, que a galera confunde descanso e está deitado, está em casa. É uma recuperação que envolve o sono, envolve a hidratação. A alimentação pós-treino faz parte da recuperação muscular para que você possa ter um melhor desenvolvimento. Não adianta nada dizer que vai descansar, aí chega, eu vou deitar. Aí vira a noite no celular e dorme 2, 3 horas por dia e acha que descansou porque tá deitado, né? Também tem muito disso. As pessoas não entenderam o que de fato é o descanso e não priorizar o sono. Antes mesmo eu fazia isso, né? De, tô deitado, tô descansando, porque eu fico no 220, né? Mas isso é importante realmente. E, Rodrigo, existe alguma dica específica para quem treina algum HIIT ou musculação mesmo de alta performance, de musculação pesada mesmo? Sim, a mesma da anterior. A questão do descanso, da alimentação adequada, de ter um acompanhamento nutricional de qualidade, de ter um profissional, caso você não seja um profissional ou você não estude para saber como periodizar, como progredir carga, ter um profissional para poder auxiliar naquele desenvolvimento do treino, na periodização do treino, e sempre ter uma alimentação adequada, uma hidratação adequada e uma recuperação ideal para a modalidade, para o seu objetivo. Como adaptar os treinos para pessoas de diferentes idades, diferentes condições físicas? Mais uma vez a palavra-chave é periodização. Periodização. Fazer os testes, trabalhar com testes para você poder analisar a capacidade daquele indivíduo, capacidade aeróbica, capacidade de força, de resistência, de mobilidade. Com base nos testes, com o resultado dos testes, você vai poder direcionar melhor o seu treinamento. Então, cada indivíduo vai responder de uma forma diferente a cada estímulo, porque cada um vai ter uma necessidade diferente. Então, você sempre fazer testes, você está sempre avaliando e criar um cronograma de médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, para que esse indivíduo possa ter uma progressão contínua e ele consiga progredir. E aí você falou sobre testes, e eu lembrei que lá na Mão da Caru você faz isso, né? Inclusive foi o primeiro local que eu vi desde que eu comecei a treinar, e olha que eu comecei a treinar em 2015, estamos em 2025, 10 anos.
né? Foi o primeiro local que eu vi que fazia testes antes de você iniciar realmente o treino. Lá o Rodrigo, gente, faz tanta coisa, e eu não tô falando isso porque eu tô na frente dele não, viu? De verdade. Lá é um centro de treinamento personalizado, que é a Mandacaru, que é o Rodrigo, que é o proprietário de lá. E aí lá, explica, né? Melhor que você. Explica só sobre os testes que tu faz lá. Tranquilo. Agora, nesse mês de janeiro, no mês de dezembro, a gente teve um recesso de uma semana, até para poder organizar. E agora, quando a gente voltou no mês de janeiro, eu creio que mais de 90% dos nossos alunos a gente já conseguiu realizar os testes para a gente poder dar continuidade no treinamento e fazer o aprimoramento do treino. Então, a gente tem um cronograma de testes de força, teste de resistência cardiovascular, teste de esteira. O pior, teste de esteira. E aí a gente, com base no resultado desses testes, a gente vai especificar qual a carga adequada para o objetivo do aluno, para o melhor desempenho atlético ou para o melhor desempenho físico daquele indivíduo. Algumas coisas que a gente percebeu, que alguns clientes têm muita resistência a trabalhar com mais carga. Vamos aumentar o peso. Não, tá bom, porque eles confundem a capacidade física dele com a capacidade de esforço. Uhum. Então, vamos supor, você está com 4 placas na extensora, você está fazendo 4 séries de 20 repetições com 30 segundos de intervalo. Isso vai gerar uma fadiga, isso vai gerar uma dor muscular ali no momento, vai gerar uma sensação de exaustão. Porém, aquela ali pode não ser sua capacidade máxima. Talvez você conseguisse fazer com uma performance melhor com mais placas. E aí é onde a gente testou. E aconteceu com alguns clientes de estarem treinando, já terem evoluído e estarem treinando com a carga X. Quando a gente foi fazer os testes, a capacidade de força dele estava acima do que o que ele estava treinando. E aí a gente já faz a readequação do treino, das cargas e tudo isso. A mesma coisa acontece com o cardio. A galera vai para a esteira, fica ali andando na esteira a 5 km por hora, enquanto ela poderia estar andando a 7, correndo a 7 e a 8. Então, os testes, o teste ele vai servir para isso, ele vai direcionar a magnitude do treinamento, certo? A gente faz os testes, com base nos testes, a gente prescreve o treino. E a gente trabalha com metodologia de fazer testes 2 vezes ao ano. A gente vai fazer o teste agora, a gente fez os testes de mais de 90% dos nossos clientes agora em janeiro, e a programação é para em julho, agosto, a gente repetir os testes para a gente ver o quanto foi evoluído, o quanto evoluiu de força, de resistência, de volume de oxigênio, tudo isso a gente faz os testes. E reprogramar o treinamento, fazer a modificação nas cargas, no volume e na intensidade do treinamento. Então, pelo menos a cada 2 vezes ao ano a gente refaz esses testes com os nossos clientes. E eu acho que isso é uma via de mão dupla, tanto para você poder acompanhar e fazer o treino, né, montar o treino baseado justamente nisso, na capacidade de cada um, quanto também do próprio cliente, que vai identificar o que é que melhorou, o que é que precisa melhorar, e trabalhar também nesses pontos, na verdade nos dois, né? Se tá bem, melhorar mais e mais, e se tá ruim, tentar também melhorar de uma outra forma, né? Isso também é muito bom, porque alinha os dois e vai também evoluindo. Porque eu acho que quando você tem alguma coisa para seguir, eu acho que acaba também motivando, né? Estimulando mais, motivando você a querer... eu estou conseguindo fazer com 4 placas um exercício X e o Rodrigo anotou lá 4, mas agora a minha meta é fazer com 5. Ou então permanecer com as 4, igual você estava falando, mas aumentar ali as repetições. Então, o cliente sabendo disso, e o Rodrigo sempre anota tudo lá. Então, é muito bacana isso, porque eu percebi isso lá, inclusive, né? Só que bem rapidinho. Lá, justamente o diferencial, porque às vezes é tanto exercício que você não lembra. É impossível você, que tem uma carteira de clientes gigantesca, lembrar de todo mundo, e pra gente, e é porque o nosso é só nosso, né? A gente não lembra. E lá, você fazendo a questão das anotações, acaba que você sempre olha lá e a pessoa já sabe, talvez não saiba pelo peso, não vê visualmente, mas quando ergue, né, você já se toca. E às vezes o Rodrigo sempre fazia muito essa questão de progressão e sempre lentamente, justamente para não lesionar, né, você não se machucar, mas você sempre estava progredindo. É tão tal que um exercício que eu recebi até elogios, eu ficava me achando atleta, que era a adutora. Eu comecei a fazer com 3 plaquinhas, eu estava fazendo com 11.
E foi aumentando uma por vez, uma por vez, uma por vez. Então isso é muito, muito massa mesmo. E falando em motivação, é claro que eu tinha que preparar um super presente para vocês. Então, olha aqui meu look de milhões, disponível com super desconto para vocês, através do meu cupom Maritza Sena. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do site, o site inteiro com desconto exclusivo para você que está aqui acompanhando a gente no MarioCast de hoje. Então, aproveitem muito, porque tem looks lindíssimos, tanto masculino quanto feminino, e enviamos também para todo o Brasil. E agora, para a gente fechar o nosso MarioCast de hoje, vou fazer aqui uma pergunta para o Rodrigo, para a gente já finalizar realmente. Qual o conselho mais valioso que você daria para quem quer transformar o corpo e a mente através da atividade física? E se você pudesse realmente dar apenas uma dica para quem quer levar o treino a sério, qual seria essa dica? Paciência e disciplina. Agora falando por um profissional, né? Não sou eu que estou falando. É ter paciência, ter disciplina, tentar manter a constância, e os resultados eles vão vir de acordo com aquilo que você consegue fazer durante o maior tempo possível. Se você consegue treinar de uma forma intensa, muito intensa, fazer uma dieta muito restritiva durante 2 meses, você vai ter resultado em 2 meses. Mas se você consegue manter uma dieta equilibrada, um treino adequado, progredindo adequadamente as cargas, o volume, a intensidade durante 1 ano, 2 anos, isso é muito mais interessante. Até porque treinamento é para a vida inteira, não é só para um período, né? É como a gente fala, né? Qualidade de vida mesmo. Você procurar uma vida saudável, mas que seja duradoura, que seja sustentável. E não apenas momentâneo ou para algum evento, né? Vou para um casamento, vou para uma formatura, vou para um aniversário, vou emagrecer tanto. Vou para uma praia, quero colocar um biquíni, vou emagrecer porque eu preciso para aquele momento. Mas e aí depois? Aí você vai voltar tudo? Né? Ganhar todo o peso que você perdeu, se questão de abdicando de um monte de coisa. Então assim, não adianta, sabe? Então é isso que o Rodrigo falou. Então para fechar, eu acho que essa dica foi perfeita, justamente porque eu sempre estou falando isso no Instagram, mas agora, né, na visão de um profissional, que inclusive capacitadíssimo, tá? Ele que me ajudou e me salvou de várias dores nesse joelho. E Rodrigo, pra gente finalizar, eu queria aqui agora agradecer você por ter aceitado o convite, eu estou muito feliz. Eles estavam me devendo, viu, inclusive isso, porque fazia algum tempo já, agora falando sério, fazia algum tempo que a gente queria gravar, mas por algumas questões acabou que não deu certo. Mas que bom que deu certo, e que bom que deu certo agora, sendo o primeiro do ano, né? Então, muitíssimo obrigada mesmo, de verdade. Eu quem agradeço e estou à disposição para outros MarioCasts. Muito bem. E time da Mari, não esqueçam de seguir a gente. Aqui no link na descrição do vídeo tem o Instagram do Rodrigo, tem o Instagram da academia, na verdade, do Centro de Treinamento Personalizado Mandacaru dele, tá bom? Tem o meu também. E aproveitem também, já deixa aqui seu like, deixa seu comentário e até o próximo MarioCast.